A paz do Senhor, irmãos. Amém. É um prazer estar aqui hoje, poder falar um pouco do que o Senhor Jesus fez na minha vida. E antes que começasse, eu gostaria, se os irmãos quiserem ver na Bíblia também, João capítulo 3, do versículo 7, quando Jesus conversa com Nicodemos, que era um fariseu do Sinédrio, um estudioso da fé, um homem importante, um homem que, se fosse por boas obras a salvação, ele seria o primeiro da fila ali. Mas Jesus olhou para ele e disse no versículo 7, que vos é necessário nascer de novo. E ele, um senhor de idade, tendo todo o seu conhecimento, não compreendeu como mestre da lei. E Jesus fala, como que tu não sabes o que te digo? Então a palavra de Deus fala sobre Deus resgatar aquilo que foi perdido, sobre uma renovação espiritual, sobre nascer de novo, sobre ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Por isso que em 2 Coríntios 5,17 diz que quando estamos em Cristo, nova criatura somos. Eis que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Todo aquele que está em Cristo Jesus vive uma novidade de vida. É uma mudança interna. É uma metanoia, uma mudança de comportamento, mudança de mente. É viver novos sonhos, é viver novos objetivos. É viver uma nova direção da parte de Deus, daquilo que a gente vivia que não deu certo. Por isso que essa palavra ela é tão viva como testemunho na minha vida para vocês hoje, para saber que o que possamente vocês possam estar vivendo hoje, nada é impossível para aquele que crê. Eu fui a pessoa mais improvável da sociedade que hoje poderia estar aqui hoje, falando de Jesus e falando da transformação de vida que ele fez na minha vida. Eu vivi 12 anos na homossexualidade, fui drag queen, rainha da parada gay, vivi muitos anos, 20 anos na pornografia, passei por abusos, passei por conflitos internos da minha identidade, passei por rejeição, passei por perseguição quando a minha família acabou descobrindo e passei por todas as crises que você possa imaginar. Porque o mundo vai dizer lá fora, saia do armário e seja feliz. Mas ninguém vai dizer para você os conflitos e a vida de prostituição, drogas e bebidas que é o mundo gay. Não se iludam. É um mundo de engano e que vai trazer prejuízo. Porque a vida de prostituição não é só cobrar. É se relacionar com pessoas que você nem tem compromisso. E a palavra de Deus traz uma claridade que a sexualidade tem que ser vivida no casamento, monogâmico, homem e mulher. Gênesis 1, 28. Que a sexualidade é uma bênção de Deus, mas é um mandamento à multiplicação. E Jesus reafirma isso em Mateus 19, quando diz que o homem deixará pai e mãe e unirá uma só carne à sua esposa. E simplesmente tudo isso começou na rua. Uma mulher veio até mim em 2010, quando eu vivia tudo isso, dizendo assim, com muita ousadia, a irmãzinha do coque. Chegou para mim e disse, filho, nada vai dar certo na sua vida enquanto você não viver o chamado, pois Deus tem um chamado na sua vida. Recebi essa palavra, não entendia, não era conhecedor do evangelho, não frequentava a igreja protestante e vivia a vida como eu queria. 2011 tive um sonho que eu vi um homem de veste branca, cabelos longos e barba, e era Jesus. E ele fazia um olhar como se dissesse, segue-me. Só que eu estava em cima de um muro. Simplesmente passou anos da minha vida, trabalhei nos maiores salões do país, Estúdio W, Celso Camura, trabalhei com gente famosa como Stephanie Brito, a mãe da Sandy, fiz trabalho no Teatro Iguatemi com Alessandra Maestrini, fiz revistas, tinha um salário muito bom, andava com pessoas da alta, vivia nas baladas, nas bebidas, nas drogas. Só que mesmo vivendo toda essa intensidade, eu acordava com uma sensação de buraco no meu peito, imaginando o que eu ia fazer para preencher essa lacuna. Só que simplesmente em 2018, de setembro de 2018, foi quando eu me encontrei numa depressão profunda, porque eu recebi um puxão de tapete, perdi tudo que eu tinha. Meu trabalho era a coisa mais importante para mim, porque eu me sentia reconhecido por aquilo que eu fazia. Perdi dinheiro, perdi amigos, e me encontrei numa situação que a minha vontade era de sumir, perdendo a minha vontade de viver. E foi nesse processo que eu me permiti ir numa igreja, que é a igreja que eu congrego hoje lá em Campinas, que é a Nazaré. Gostei do louvor, que é uma coisa que tocou meu coração, gosto muito de música. Comecei a conhecer um pouquinho da palavra, mas foi em casa a minha experiência, quando eu falei para Deus que eu tinha cansado da minha vida e entregava a minha vida para Ele. E foi nesse momento que eu senti meu corpo esquentar, formigar dos pés à cabeça. E foi uma experiência tão profunda que simplesmente eu apaguei. Mas no dia seguinte eu senti uma paz, uma alegria que excedia todo entendimento. Comecei a sentir os frutos do Espírito Santo, como paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio.
Comecei a perder a vontade de ir para as baladas, comecei a perder a vontade de estar bebendo, perdi a vontade de estar com pessoas que me levavam ao pecado e uma consequência ruim. Porque creia que aqueles que te chamam a viver o que é errado, eles não vão estar ao seu lado quando você precisar. Só Jesus é aquele que abre portas, que vem ajudar a gente, querer transformar a vida da gente. E foi o que aconteceu comigo. Foi simplesmente nesse processo que eu escutei Deus falar comigo, que eu tinha que tomar uma decisão se eu quisesse caminhar com Ele. Que viver a homossexualidade não era o que Ele tinha para a minha vida, mas Ele tinha um novo plano na minha vida. E foi nesse momento que claramente eu vi a revelação da palavra na minha vida, em Lucas 9:23, que Jesus diz a qualquer um: se alguém quiser vir após mim, negue-se a ti mesmo, toma sua cruz e siga-me. Jesus, ele não nos compartilha com qualquer um. Ele tem que estar em primeiro no nosso coração. E essa é a maior dificuldade entre a briga da carne com o Espírito. Porque Gálatas 5 vai dizer que quanto mais a gente busca as coisas do Espírito, vamos viver do Espírito. Mas infelizmente, se a gente dá lugar à carne, vamos viver as coisas da carne. E precisa haver um posicionamento sobre seguir Jesus e buscar uma mudança de vida, mudança de comportamento. E essa questão aconteceu comigo. Foi o Espírito de Deus que falou comigo que eu precisava mudar de vida. E foi nesse momento que eu busquei a igreja, me converti e Deus é muito profético, porque o dia do meu batismo, que é o batismo do Espírito, o batismo das águas representa o quê? Uma confissão pública de Cristo, o arrependimento do pecado e um rompimento do mundo, mas uma vida exclusiva para Deus. E foi simplesmente nesse dia que foi o dia do Orgulho Gay de Campinas. E eu fui drag queen, rainha da parada gay. E no dia que era parada, foi o dia do meu batismo. Era eu em direção indo para a igreja e todo mundo subindo para a parada. E a palavra de Deus vai dizer que devemos andar na contramão do mundo. E eu dou meu posicionamento, meu testemunho, que não desconsiderando o papel que a igreja tem de ser uma voz profética na sociedade, levar a palavra de Deus, mas a minha conversão, a minha experiência com Jesus foi com o Senhor, foi o Espírito de Deus que me convenceu a renunciar à homossexualidade para estar na igreja hoje. E hoje vivo o chamado, curso de teologia, estou indo fazer missões, estou andando com o pastor Flávio, tem sido bênção na minha caminhada, netinha também. E hoje simplesmente abri meu coração, quero casar, quero ter filho e vou viver uma vida para a glória de Deus. Só que simplesmente para isso, irmãos, eu quero trazer uma passagem para vocês hoje, que para a gente poder viver os planos ou aquilo que Deus tem na vida da gente, a gente precisa ter uma vida com Ele. E está em João 6,66. Quando é um momento que Jesus prega para uma multidão com palavras fortes de confronto, e muita gente começa a ir embora. E Pedro, ele percebe as pessoas indo embora, e ele chegou: Senhor, será que não é melhor amenizar as palavras? As pessoas estão indo embora. E Jesus olhou muito sério para ele e disse assim: se você não está satisfeito, você pode ir junto com eles. E simplesmente isso, irmãos, Deus repreende a quem é que Ele ama. Se você está vivendo uma direção, um caminho que vai trazer coisas ruins na sua vida, Deus vai te repreender. E nessa passagem deixa muito claro, porque Pedro falou assim: não, Senhor, tu és o Filho do Deus vivo, as que tem as palavras de vida eterna, reconhecendo que Ele é o Messias, que Ele é o Senhor. E esse texto fala que as pessoas que foram embora simplesmente voltaram para as suas vidas, possivelmente de prostituição, de bebidas, de drogas ou coisas que poderiam trazer prejuízo à saúde deles. E a palavra diz que eles se encontraram no estágio pior do qual eles viviam antes. Porque o ponto do texto é que as pessoas foram embora porque quando Jesus falou que desejava ter compromisso com Ele, as pessoas desistiram dele. Pois as pessoas buscavam Jesus por curas, por milagres, por prodígios, mas compromisso eles não queriam viver com Jesus. E eu digo como um testemunho vivo da parte do Senhor Jesus, que o meu compromisso com Ele trouxe frutos de mudança de vida e vivendo o meu propósito, o meu chamado que envolve a glória de Deus. Porque naquele dia, meus irmãos, todos nós vamos estar diante de Cristo, apresentando as nossas obras, e Jesus perguntar para cada um de nós: fizeste o que eu te pedi? Glória a Deus. Então, simplesmente hoje eu trago esse testemunho, que existe sim transformação de vida, existe sim chamado na vida de cada um aqui presente, mas que para que você venha viver o propósito e chamado de Deus na sua vida, é hoje que você precisa ter um ato de compromisso com a pessoa do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso aí, Jesus é fiel.